Olha só, nesta manhã, na COP27 no Egito, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse que mesmo se o dólar subir e a bolsa cair, é para insistir no social. De acordo com a opinião do nosso comentarista Miguel Daúde, Lula está dando uma resposta ao mercado financeiro que durante os quase 4 anos do governo Bolsonaro foi alimentado pelos discursos de Paulo Guedes. Vamos então chamar o Daúde para compartilhar aqui, repercutir o que ele mesmo disse. Daúde, a gente tem que ter duas preocupações aqui, não é? A economia e o social. Não é possível... Como é que é possível fazer isso sem estressar tanto o mercado, Daúde? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, Priscila, quem me acompanha aqui no Canal Rural sabe que eu estudo o comportamento do Lula e do PT há muitos anos, né? E eu tenho aí uma experiência na forma como ele encara as coisas. Enquanto o mercado está aí apavorado, o Lula vai fazer isso, o Lula vai fazer aquilo. Não, o Lula é um animal político, e eu sempre gosto de dizer isso. Ele está dando recados. Quando ele diz assim, vou citar 3 exemplos. Quando ele diz assim, eu não estou preocupado com o mercado financeiro, com o teto de gasto, eu estou apenas preocupado com os pobres. Os pobres têm que ser priorizados no Brasil, tem que ter dinheiro para o seu auxílio, a educação e a saúde. Então, ele está colocando no colo do Congresso uma responsabilidade para que o Congresso aprove essa PEC de quase 200 bilhões de reais, que se não for tomado lá na frente algumas medidas, sem dúvida nenhuma vai ter uma implicação gravíssima nas contas públicas. Então, primeiro, ele está dando um recado para o Congresso. Segundo, ele está dando um recado para aquele que o elegeu, para a classe mais pobre, dizendo o seguinte, olha, eu estou brigando com o mercado financeiro a favor de vocês, estou lutando por vocês. E o terceiro aspecto, ele está, sem dúvida nenhuma, se posicionando para que, tão logo essa PEC seja aprovada, o seu ministro da Economia vai dizer, não, nós vamos cuidar exatamente da dívida e vão começar a tributar exatamente o mercado financeiro. Eu digo isso porque durante o governo Bolsonaro, que foi um governo que enfrentou sérias dificuldades, não tenha dúvida, a pandemia, a guerra da Ucrânia, o ministro Paulo Guedes, ele se preocupou mais com o mercado. Não, vamos fazer isso, vamos privatizar, e o mercado gosta disso. Então ele foi alimentando. Evidente que saíram algumas privatizações, mas devido à situação de contingência, né, do mercado internacional, com a pandemia e a guerra, o governo teve pouca ação e também colocou dinheiro, né, na mão do brasileiro, aí, quase 600 bilhões, para que ele pudesse sobreviver, ultrapassar a pandemia. Então, vocês entendam o Lula nesse sentido. Agora, aquilo que o Giovanni colocou, que o mercado agrícola não tem que gostar dele, tem que respeitá-lo, ele está muito mais voltado para o pequeno produtor, né, em que ele vai instituir aquele programa de compra de alimentos por parte, que já está inclusive nessa PEC, viu, Priscila? Ali, um espaço, quando ele fala em investimento, ele vai fazer isso, para comprar alimentos, para que o pequeno produtor, que hoje está sendo expulso da sua atividade, ele possa, sem dúvida nenhuma, vender os seus produtos para as creches, para os hospitais. Então, o Lula tem que entender dessa forma, né? Nós, quando olhamos para ele, temos que observar sempre e tomarmos cuidado, né? Tomarmos cuidado no sentido de analisar a sua evolução. Não existe, infelizmente, outra solução, né? Ele vai ser o presidente do Brasil e cabe a nós questionarmos exatamente aquilo que ele vem fazendo. Então, entendo o Lula como um animal político que, sem dúvida nenhuma, ele coloca em xeque várias instituições no sentido de praticamente obrigá-las a decidir por essa emenda constitucional. E eu aqui, Priscila, como conheço um pouco, vou acompanhar, vou questionar, vou criticar, vou fazer aquilo que é o meu papel dentro de princípios de respeito, dentro de princípios à democracia, sem ofender
e, sem dúvida nenhuma, deixar claro, porque essa divisão em que você polariza de uma forma de ódio, de uma forma de agressão, infelizmente, dá mais chance para o Lula usar as suas estratégias numa população dividida. Então, Priscila, desculpa aí, eu exagerei um pouco, mas eu tinha que deixar claro que eu estou do lado do povo brasileiro e da agricultura. Daúde, obrigada aqui pela sua participação mais uma vez.